dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como um exército da montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, e para nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. O nosso encontro dessa noite. Quem não tomou passe, por favor? O nosso amigo Ronaldo, por favor. Eu vou subir um pouquinho agora para ficar na altura dele. Não tem mais a gravação. Tá bem? Sério? E onde é que eu fico? Aqui. Nesse ponto está Sorria. Aqui, tá bom? Boa noite! Ah, só um senhor aqui que. O senhor está bem. Vamos melhorar esse boa noite, gente. Vamos fazer um coral agora. Boa noite! Vocês estão bem? Sim. Boa noite, você de casa que está deitado, sentado, de pé é meio difícil pensar em tudo, né? Vocês que estão chegando agora, por favor, assistir. É isso aí. Por favor, vai tomar um passinho? Vai? Tá tudo bem. Todos já me conhecem? Não? Então deixa eu me apresentar. É coisa da educação se apresentar primeiro, né? Meu nome é Ronaldo Ribeiro, eu trabalho com a terapia quântica, que é a hipnose, o biotoque e a reflexologia. Esse trabalho é totalmente gratuito. Eu faço lá no meu centro, aqui no Tatuapé. Quem quiser depois passar comigo, é só dar o seu telefone e o nome, a gente agenda. Tem muita gente na frente, tá? Toda sexta são 4 sessões. Lá eu vou fazer um mapeamento de como você está, espiritualmente, psicológico. A gente vai, se você tiver traumas, uma série de coisas. Então a gente não trata só da parte espiritual. É como aqui a casa, não é só o passe espiritual, né? Magnético, né? A fluidoterapia. Tem tantas outras coisas maravilhosas que a casa oferece que não dá nem para descrever agora. Senão nós não vamos. O tempo aqui, eu vou ter, não tem, né? Ô, querido. Até? É 8h30, 8h35. Disseram 15 para as 9. Ai, que bonitinho. Tá bom, então, vamos lá. E eu tenho um canal no YouTube, quem quiser entrar, eu convido vocês, chama Amor e Consciência. Toda semana, hoje já postei 2, são segunda e quinta, são 4 vídeos por semana inéditos. São duas meditação, eu convido você a meditar comigo, e 2 lives, assim como eu estou fazendo, tá certo? Vocês prometem que vou entrar? Sim. Depois alguém vai me chorar, não vai me chorar, não. Então tá bom, tá certo? Que canal? É Amor e Consciência. Amor e Consciência. No YouTube, não no Instagram. É só se inscrever e tocar o sininho, né? Para receber todas lá, e toda semana você recebe 2, 4 vídeos novos, tá bom? Muito bem. Por favor, presente. Hoje eu trago o tema fé, razão e muita oração. Nossa, por que a gente precisa orar muito, né? Será que a gente precisa orar muito? Precisamos orar muito, gente? A palavra oração vem do latim, ore, quer dizer conversação. Nós precisamos conversar com quem? Com Deus. É como a Madre Teresa de Calcutá fala, é uma conversa entre você e Deus. Olha que bonitinho. Nós precisamos conversar com Deus o tempo todo. Conversar não é falar, oh meu Deus, eu vou virar esquina. Não é isso. Nós vamos ver isso rapidinho, mas vamos ver primeiro a fé. Tá bom aqui? Ah, então tá.
a fé. O que é a fé? Fé é ter fé em alguma coisa, no caso, em Deus. Em nós. Nós temos fé em nós? Que perguntinha dele, não. Nós temos fé em nós, gente? Sim. Temos? Sim. Temos que ter fé em nós. Fé nos benfeitores? Sim. Mas como que a gente tem essa fé? Você confia em Deus? Essa pergunta é difícil. Você confia em Deus? O que é confiar em Deus, gente? É deixar rolar, né? Não é a música do Zeca Pagodinho, deixa me levar a vida, não. Deixa a vida levar você pro pedreléu. Eu não gosto, eu gosto do Zeca Pagodinho, gosto dessa música, mas essa frase é muito ruim. Deixa a vida me levar coisa nenhuma. Você leva a vida. É você. É você que comanda a sua vida. Está com as rédeas nas mãos. Quando sai fora, talvez porque Deus não queira desse jeito. Mas quem tem que, a princípio, comandar a sua vida é você. Não tem o famoso coach? Já ouviram falar do coach? Coach lá do inglês quer dizer cocheiro. Você é o cocheiro da sua carruagem. Você é que comanda os cavalos. Vai para a esquerda, vai para a direita, freia. É você que cuida dos cavalinhos. Olha aí, o que é isso? É a nossa mente. Nós somos uma alma reencarnada. Precisamos desenvolver a nossa fé, mas com ação. A fé, só por ter fé, só por si, ela é vazia. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Conheço irmãozinhos de outras religiões que cruzam os bracinhos e falam: eu tenho fé em Deus, eu oro todo dia, eu fico jejuando. Bom, jejuar é ruim, né? Porque eu fico com fome. E não é eu ficando com fome que eu vou amar mais a Deus ou fazer outras coisas. Eu vou jejuar no seu lugar. Por que ele vai jejuar no meu lugar? Coisa estranha, né? Então a gente precisa interpretar para não fazer besteira e não ser fanatista. Fanático. Então a fé, ela não é tão misteriosa assim. Ela precisa ser desenvolvida e conhecida. Por que tenho fé nisso? Por que tenho fé naquilo? Uma pessoa que diz assim, por exemplo, todo mundo tem fé, gente? Sim. Todos os 8 bilhões de habitantes na Terra, todos têm fé. 8 bilhões, todos têm fé. Mas a maioria tem fé negativa. Fé negativa. Você sabia que tem fé negativa? Vocês querem ver? O rapaz vai fazer o exame lá para ver se passa para ver se arruma um emprego. E de repente ele chega e fala para a família: eu tenho certeza que eu não vou passar, porque isso aqui é muito difícil. Ele vai passar? Não. Não, ele tem fé, muita fé negativa. Porque ele já definiu a sua vida ali naquele momento. Quando chega lá, a psicosfera dele vai emanar uma energia. O homem que está entrevistando faz assim: oh, meu Deus, nós vamos te ligar. Sabe quando ele vai ligar? Aí ele diz assim: está vendo? Eu tinha certeza que eu não ia passar, claro, com essa energética toda negativa. E o outro fala: olha, eu tenho certeza que vai dar certo. Se hoje não der, amanhã vai dar, depois eu vou. Isso não é fé positiva? É. Então nós temos que ver a direção que você dá para a sua fé. Não basta dizer: eu nasci no meio espírita ou outra religião. Nós sempre fomos de muita fé. A família, né? A família é toda de fé, nós somos da igreja, já damos os dízimos, nossa, tanta coisa material. Mas será que você tem uma fé genuína e conhecida dentro do seu coração? É preciso que a gente reveja os pensamentos. Será que a nossa fé, ela está direcionada? A gente diz que é para Deus, né? Está certo, é para Deus, está certo. Mas será que a gente está direcionando certo essa fé? Ou se a gente está agindo? Certa feita nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, uma moça foi atravessar a rua e um carro a pegou. E ela caiu no chão, se machucou toda. O homem olhou assim e foi embora. Isso é um fato verídico. E foi embora, e não socorreu. Um outro carro que ia passando parou, pegou a moça, colocou o rapaz, colocou lá no carro
e levou para o hospital. E ele ficou lá, tal, pagou todas as despesas, $7.000 naquela época, 30 anos atrás. Imagina quanto que é hoje, né? Uma fortuna. E a moça se recuperou e ele falou: agora você está bem, então, mas como é que eu vou te pagar? Não se preocupa. Quem era esse homem? Tom Cruise. Tom Cruise. Aí, não parece uma coisa assim meio do bom samaritano? Não parece? Aconteceu. Simplesmente ele pegou a moça porque ele viu que o outro fugiu, que ela estava lá moribundo. O bom samaritano não fez isso, atravessou a rua. E olha aí, um bom samaritano. E o que ele fez? Ele ajudou. 30 anos depois, ele continua tendo sucesso. Nesse último filme do Top Gun, ele ganhou $100 milhões, 30 como ator e 70 como produtor. Dá para acreditar? Dá. $100 milhões. E o cara continua caro que milionário, e continua com talento, e continua bom samaritano. Por que isso, hein, gente? Que Deus gosta mais dele do que de nós? Por quê, hein? E agora? Alguém pode me responder? Ele é mais merecedor do que nós? Causa de efeito. Causas e efeitos. Muito bom. Existe sorte, gente? Existe azar? Não, senão seria aleatório. Fulano tem sorte, aquele não tem azar. Mas vamos introduzir uma outra palavra no meio dessas duas: merecimento. Nós todos temos merecimento? Todos nós temos merecimento. Todos nós merecemos a dádiva divina. Todos nós merecemos a prosperidade espiritual, psicológica, saúde, material, dinheiro. Todos nós. Mas a pergunta é: como que nós estamos abrindo o coração para receber estas dádivas? Boa pergunta? É válida? Pensa um pouquinho nisso, nesse segundinho. Como é que a gente está predisposto? Nossa, você viu o Tom Cruise? Talvez, e ele nem, sei lá, seja religioso. Existem pessoas muito mais religiosas e nem falam em Deus e faz a ação do que religiosos que ficam dizendo de Deus 24 horas por dia e não faz nada daquilo que ele fala. Já sabemos disso de outros lugares. Então, ainda estamos na fé. Quando a gente começar a entender que nós temos que ter fé com ação, então você vai começar a desenvolver o seu merecimento. Nem precisa mais fazer força. E para todos os ângulos da sua vida: saúde, dinheiro, amor, relacionamento, tudo. Tudo vai ficar perfeito? Claro que não. Mas tudo vai andar. Por que a nossa vida muitas vezes está parada? Por que a nossa vida não consegue andar? Porque nós não estamos trabalhando com a nossa fé e ação. Fé e ação. Nós precisamos descobrir como trabalhar com essa fé e com essa ação. E essa ação bonita. Está chegando uma amiguinha aqui. Nossa amiguinha está chegando. Tudo bem, querido? Tudo bem. E a razão, raciocínio, inteligência. Nós precisamos unir fé com a razão. É o nosso tema de hoje. Porque se você não tiver um raciocínio lógico, o bom senso, Kardec era considerado o rei do bom senso. Vejam isso. Por que isso? Porque precisamos ter bom senso. Paulo de Tarso fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer se eu quiser, mas haverá consequências, causa e efeito. Então o bom senso diz: eu até posso fazer, mas eu vou ficar quieto para deixar tudo como uma boa. Estamos amadurecendo espiritualmente falando assim, fazendo assim. Mas o raciocínio precisa unir-se com a fé. Então, fé inabalável é aquela que anda com a razão em todas as épocas da humanidade, segundo a doutrina espírita. Não é assim que fala? É assim. Porque a fé com a razão, a gente equilibra o espírito. Nós precisamos ter fé. Um outro caso, ou melhor, dois casos,
também que eu falo de artistas, porque os artistas são conhecidos, né? Então a gente sabe quem é. Agora a gente fala o José da Silva e a Maria Mercado, ninguém conhece, então a gente não sabe quem é, não tem como a gente justificar. Vocês já ouviram falar do grande corredor Schumacher, né? Então, o Schumacher ganhou 7, acho que foi 7, se não me engano, 4, não, 4, 7, foi 7. Isso. Os andas com Fórmula 1 ainda, bem. Então, foi 7 campeonatos. Ficou arquimilionário, bonito, inteligente, e um dia esquiando, ele bateu a cabeça e está vegetando até hoje. Tadinho. Ele está vegetando até hoje. E grande parte de sua fortuna está sendo gasto para que ele fique ainda que vivo na cama. Aí você diz assim, aonde está Deus que deixou isso? Ele era tão bom, né? Deixa eu que blasfêmia falar essas coisas, né? Aonde está Deus? Ali que está Deus. A misericórdia divina, vamos compreender. Ele começou lá na frente, ganhou dinheiro, né? Um talento que ele tinha, porque nem todos são assim, né? Assim como o Ayrton Senna também, nosso querido Ayrton Senna. Mas, o que aconteceu com ele? Nós todos temos um karma. O karma é tudo aquilo que você é, que foi, está se desenvolvendo de milhões e milhões e milhões de anos e anos, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino hominal, que é o nosso, e um dia seremos angelicais, né? Um dia seremos anjinhos. Vocês acreditam que um dia a gente vai flutuar, vai embora? Não, brincadeira, não vou assim. Mas a gente vai atravessar essa fase. Nós vamos ser mais limpos do que possamos imaginar e não precisamos mais voltar para a classificação que é este planeta, provas e expiações. O nosso planeta é isso. Então o Schumacher tinha os seus karmas. E ele provavelmente não trabalhou, segundo as pesquisas, ele não trabalhou nessa parte religiosa dele. Essa parte religiosa que eu quero dizer é religiosidade, não religião, viu, gente? Nós precisamos de religião, gente? E agora eu quero ver. O que nós precisamos? De religiosidade, ligação com Deus. Nós precisamos de ligação com Deus. Já vamos falar da muita oração. E o Schumacher, nesse caso aqui, a gente contando, ele talvez, vamos só colocar talvez, não vamos afirmar nada, porque seria leviandade falar isso, até julgamento, que ele não trabalhou no seu lado karmático, né, digamos assim. Nós aqui, trabalhadores da casa, a gente tem, eu desde os 15 anos de idade, tenho há 50 anos fazendo esse trabalho, parece que eu tenho 33. Tem duas pernas, né? O braço do ficou até perto agora. Em duas pernas. Só faz 50 anos que eu venho trabalhando nessa vidinha espiritual. E ai de mim se eu não trabalhar, eu caio. Porque carrego muita coisa do passado, já sei disso. Mas eu vivo bem comigo, porque já sei lidar comigo, já estou conhecendo a minha vida, sei da minha fé e as coisas que eu estou trabalhando. Então, vejam, estou amadurecendo nesse sentido. Muita coisa ainda preciso queimar, muita coisa eu preciso desenvolver, só faz 50 anos. Imaginemos então o senhor Schumacher nesse sentido, não trabalhou à altura. O que aconteceu? A vida lhe cobrou de alguma forma. Agora ele está queimando os seus karmas da forma mais dolorosa, que é pela doença ou pelo acidente. Lembra do Christoph Reeve, o famoso super-homem? Lembra do Christoph Reeve? Caiu do cavalo literalmente, quebrou a espinha, ficou lá, já desencarnou. E era um homem bonito, ganhou dinheiro. E assim com todas as pessoas no mundo, eu só citei esses dois assim por causa do que é conhecido, né? Mas tantos outros bilhões de pessoas na Terra, inclusive nós, passamos pelo que nós passamos, e a gente não dá conta, já chegamos a essa idade, aqui tem mais novinho, mais velho, mais um pouquinho, mais novo, não importa. Então a pergunta volta: como você lida com a sua fé, a sua razão, que é o seu raciocínio com a fé que você tem e mais a ação?
Quais são as suas ações? Eu sei das minhas ações. Eu posso responder, se alguém me perguntar agora, posso dar 10, 20 exemplos das ações que eu faço lá fora. Eu sei das minhas ações. Eu posso responder por mim, mas não posso por vocês. Mas vocês sabem, cada um de vocês sabe o que é que você faz lá fora. Parece um negócio meio exame de consciência, né? Parece aquela coisa assim. Não é. Nós precisamos falar sobre isso. Os benfeitores me orientam assim. Tem que cutucar no bom sentido, tem que falar. Já passamos da coisa de só teoria. Você pega um livro, aquela pessoa que escreveu é maravilhosa, ou foi psicografada, tem lá suas experiências, mas é dela, não sua. Você admira e fala, nossa, que livro maravilhoso, olha quanto conteúdo bonito você achou, mas você não viveu aquilo. Talvez tenha vivido em outras existências, mas você não vivenciou aqui na Terra. Aqui precisa vivenciar. Então, por exemplo, lá em casa, como é que você está trabalhando com as pessoas, marido e mulher, namorada? Hoje, pelo amor de Deus, o que a gente vê de feminicídio, Deus que me perdoe, cada 7 minutos uma mulher é atacada, não sei quanto que é morta. Por que feminicídio? Porque parte mais dos homens. Vocês já ouviram falar que alguma mulher estuprou o homem? Não. Eu nunca ouvi falar. Olha que se eu estudar isso, vou falar, o negócio está ficando estranho, hein? Eu nunca ouvi falar. Agora vocês vão dizer por quê? Por quê? Porque a tendência é do homem fazer isso. Então nós precisamos ver as ações, quanta bestialidade que as pessoas fazem aí fora, não tem controle de si mesmo. Aí nós vamos chamar o quê? A obsessão, as obsessões. Não tinha um sujeito lá que é um médico lá, anestesista, ele fazia as besteiras, todos já sabem dessa história, né? Fazia as besteiras lá com a companheira, com a paciente, e outras pessoas do lado. Vocês acham que essa criatura não estava sendo obsidiada? O cara está lá parado, parece um zumbi. Eu já assisti filme de zumbi, é meio assim, meio assim, de vez em quando eu vejo. Gente do céu, é comandado por entidades espirituais muitas vezes, porque larga, não acredita em mais nada, não tem o coach, não é o cocheiro de si mesmo. Dominar a si mesmo, dominar o seu gênio, dominar os seus pensamentos. Quantas tentações já passaram na minha cabeça, mesmo depois de velho, eu não tenho vergonha de falar. E eu ainda falo, Senhor, ainda você me testa? Não é que ele testa, é que vem porque nós atraímos coisas do passado longínquo. Você quer saber onde que você morou? Se você foi rei, rainha, lavadeira, lavador, quer saber disso? Isso eu não posso te dizer, eu não sei. Eu não sou adivinho. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quais são as suas inclinações e as suas tendências? Você tem tendência para isso? Você tem tendência para aquilo? Isso é certeza. Então quem tem que descobrir as suas tendências é você. Você é que faz um laboratório de si mesmo. Ao entrar na câmara de passes, lá no trabalho, cada um distribuído pelos passes, pelos trabalhos da casa, fluidoterapia, a cromoterapia, vários tipos de trabalho, deixa teu coração aberto, para que alguma entidade de luz te passe alguma coisa, que você comece a enxergar, e amanhã, ou hoje mesmo, já começa a agir, porque sem ação essa fé é morta, é vazia, é só superficial, é só de aparência. Nós precisamos pôr em prática, e a prática não é só aqui. Aqui nós somos educados, a gente está trabalhando, fazendo as coisas, maravilhoso, olha a energia que tem essa casa, isso é uma maravilha. Mas lá fora, quando você colocar o pezinho, é lá que você vai ser trabalhado. Quantas vezes já vem falando isso nas palestras? Quando você entrar em casa, como é que você entra em casa? Você chega em casa e fala assim, esse relógio está parado ou ele continua parado? Eu fui pelo relógio, está andando, né? Está parado? Que bom, eu já estava ficando contente. Quando você começar a ir para a sua casa, vai já dizendo, não importa se você estiver a pé, de carro,
como você estiver indo. Já vai dizendo luz para a minha fulano de tal que está lá, né? Hoje eu não vou mais brigar com ela, com ele, né? Que a gente chega lá já brigando, né? Quebrando pau, porque volta tudo, né? Tem gente que provoca a gente, né? Você chega e fala, eu estou no estado de nirvana, meu Deus, que maravilha, que gostoso sair do centro. Aí quando chega lá, o maridão está lá assistindo o jogo do Palmeiras, qualquer outro time, e fala, e aí, aprendeu alguma coisa naquele lugar? O que você falou aí? Pronto, você já quebrou, já quebrou tudo. Porque você entrou na psicosfera dele, na energia dele, porque ele te provocou, ou ela, tanto faz, não importa. Então temos que nos preparar para a vida. A vida é uma preparação para o retorno. A vida verdadeira não é essa que vivemos, é a vida espiritual. Difícil de engolir isso, né? E a gente gosta das coisas materiais, a gente gosta de passear, de ter as nossas coisas, os nossos prazeres, e nada disso é errado, mas não podemos exagerar ou pensar só nisso. É o famoso só pensa naquilo, já viu essa expressão? Tem gente, né? Só pensa naquilo, né? A cabeça fica só ali. Ele não enxerga esquerda e direita, só se ele fizer isso aqui, né? Por isso que eu falei do zumbi, né? E muita oração. Por que muita oração? A oração é conversação, como eu disse, com Deus. Deus é amor? Então precisamos amar. Porque quando você diz eu amo as pessoas de casa, tudo bem. Se amo os filhos, amo o marido, mulheres, tá certo. Mamãe, tio, vovó, tudo bem. E lá fora, você ama o próximo? Ai, que difícil, não é? Meu vizinho é intragável. Ai, que raiva. Meu vizinho pôs o carro lá na frente, eu estava pondo a placa proibido de estacionar, eu saio e estou lá. E ele me põe lá, o senhor não viu a placa. Mas ele é brincar, eu brinco com ele sempre, né? Era meu vizinho, imagina se não fosse o outro, que eu pondo a placa. Então, como você trata as pessoas lá fora? Você precisa se experimentar. E o amor é o alimento do multiverso. Eu falo multiverso porque existem vários universos. Nesse exato segundo existe aqui sabe, eu não tenho a menor ideia de quantos salões existem em dimensões diferentes, ouvindo a palestra dos reencarnados que somos nós, para os desencarnados recentes. Existe isso, para haver uma preparação. Então nós precisamos do amor para alimentar o espírito. Como é que a gente se alimenta? A gente vai trabalhando, sentindo, vai sendo testado. Alguém te testou negativamente, você foi testado. Alguém te testou positivamente, você foi testado, foi testada. Todos nós somos assim. Estamos na Terra. Jesus, que foi a maior alma que apareceu na Terra, não foi testado? Meu Deus do céu, como ele foi tentado, né? Tentado, né? Tentaram Jesus, até o diabo tentou. Certa vez, na época de Jesus, um centurião, que era considerado como se fosse um comandante romano, ele disse assim para Jesus: Jesus, eu não sou digno nem de chegar aos seus pés, mas eu gostaria que você, se você pudesse, curasse um serviçal meu que eu considero como filho. Isso está lá nos Evangelhos. E Jesus ficou tão contente, mas tão contente, que disse: eu nunca vi em toda a Galileia homem com tanta fé como esse. E ele não era nem cristão, ele era romano. E ele disse: vai porque o seu filho ou o seu afilhado está curado. Perguntinha, hein? Como é que Jesus sabia que ele já estava curado, hein, gente? Não vale dizer, Jesus era Jesus, né? Isso é fácil. Aí é fácil, né? Jesus era Jesus, né? Não é uma pergunta válida, gente? Como é que a gente sabia? Alguém pode me ajudar? Como é que Jesus já sabia? Ninguém faz ideia? Nós temos uma capacidade chamada telepatia. Você já viu falar? E os espíritos se comunicam telepaticamente. Muitas vezes os espíritos de luz querem nos orientar com sinais, muitas vezes a intuição. Vocês têm intuição? Tem. Mas presta atenção nos sinais da intuição. A gente é tão rápido, né? E sai correndo para trabalhar e nunca presta atenção, sempre aquela racionalidade. E esquece que existem os espíritos, esquece que nós temos que trabalhar no nosso ser. Olha aí, olha aí. E Jesus já sabia, porque na época de Jesus a maioria era problema de obsessão.
Obsessores que estavam lá trabalhando nos órgãos internos de cada ser e não tinha a capacidade que hoje. Hoje nós temos muito mais capacidade espiritual, psicológica do que aquela época de Jesus. As pessoas naquela época, meu Deus do céu, não tinha a menor chance. Hoje nós, se estivéssemos lá na época de Jesus, as pessoas iam fazer assim, dá para acreditar? Porque nós temos uma força muito maior do que naquela época. São reencarnações e reencarnações e reencarnações de 2000 para cá. São várias e várias e várias. Então já passamos em muitos lugares da Terra. E muita oração, porque é o alimento. Quando eu estou em casa, eu fico meditando. 2, 3 vezes ao dia eu faço isso. É por isso que o meu canal lá, o Amor e Consciência, eu criei a parte de meditação para convidar vocês a meditar junto comigo lá, meia horinha mais ou menos. Para você esquecer um pouco esse montão de preocupações daí de fora, o dinheiro, isso e aquilo, e aí você vai relaxar a mente, e você vai estabilizando, você está alimentando o espírito. Você está ali dando chance para você, já está se preparando para melhorar o seu ser. A casa vai curar vocês? Hein? Sim ou não? Quem é que cura vocês? E o que a casa vai fazer? Vai dar toda a assistência física, psicológica nesse sentido, e mais a parte espiritual principal. É toda uma preparação para que você fique predisposto a receber os fluidos, tanto dos trabalhadores como dos benfeitores. A casa promove isso, e aí você está predisposto a receber. E aqui na palestra, geralmente as palestras, as pessoas falam para dar uma sentadinha nessa parte, para preparar o terreno para que você melhore. Mas, quando você chega lá fora, é por tua conta, não é? É por sua conta. É lá que você vai arregaçar as mangas e vai começar a trabalhar. Como eu disse, você chega em casa, como é que você trata essa pessoa? Como eu disse uma vez, uma moça me procurou, e ela disse, o meu marido está muito frio, eu quero amor, carinho e a atenção dele, e ele não me dá. Eu falo, e você? O que tem eu? Você dá amor, carinho e atenção? Eu não, também dou troco para ele. Olha o pezão dela, ó. Ela está com o pezão assim. Quer dizer, ela se vinga. E a minha mulher também faz isso, viu? Tanto faz, viu? Só para ajudar as mulheres a falar que eu só estou falando das mulheres. Aí eu falei uma coisa para ela, serve aqui para vocês. Você quer o que do seu marido? Amor, carinho e atenção? Então dá para ele o que você quer dele. Dê amor, carinho e atenção, que ele vai começar, porque às vezes o homem é troncho, não percebe, é muito insensível. Então, quando você começar a dar o amor, o carinho e a atenção que você quer, ele vai despertar e vai dar para você aquilo que você quer. É um segredinho que não é mais segredo. Mas o nosso orgulho é grande. O nosso orgulho, eu vou me rebaixar para ele, nunca, ou para ela, não é? E o que é o orgulho? Barreira psicológica. Hoje a neurociência que mapeia o cérebro fala que é o endurecimento mental. São barreiras psicológicas que a gente cria na mente. E eu não me rebaixo para esse aqui. Eu moro, mas eu não cedo. Eu moro, mas você já fica até torto. Sai andando tortinho. Ou tortinho. Tanto faz. Homem e mulher. Geralmente as crianças não são orgulhosas, né? Já percebeu? Às vezes é, né? Mas às vezes a maioria não é. Então, gente, nós precisamos nos alimentar de Deus. Sem fanatismo. Agora eu sou espírita. Agora eu só vou ler espírita. Agora eu vou ficar bonzinho. Eu vou ficar boazinha. Eu não vou pensar, você vai ser você ainda, vai despertar um monte de besteiraiada. Vai acontecer porque nós carregamos tudo isso. É a realidade cósmica de cada um. Então não adianta se enganar. Mas a pergunta é: como você lida com isso? Como você lida com a diversidade que já está dentro de você? Como você lida com as diferenças entre as pessoas que te envolvem lá no seu trabalho, lá no seu meio social, as pessoas, os amigos, né? No hall da casa espírita, vamos supor. Como você lida com tudo isso? Esse é o grande laboratório que precisamos trabalhar. É um laboratório interior
que nós precisamos. Então temos aí 3 armas. Eu chamo de tríplice coroa. Fé, mas com ação. Razão, que é o raciocínio para dar direção. E o alimento da alma, que é o amor. Faz sentido, não faz, gente? Pelo amor de Deus. Mas temos que entender isso e absorver. E aí a gente começa, como eu dei o exemplo do Tom Cruise, o cara podia passar direto, eu falei, eu não conheço essa pessoa, o que ele fez? Ele parou e ainda pagou $7 mil há 30 anos atrás. Hoje o cara ainda me ganha $100 milhões só no filme. Vocês viram o merecimento dessa criatura? Sim. E o Ayrton Senna, tantas coisas que ele já fez por caridade, que ele fez para outras religiões, várias, e ele falava, não quero que fale para os outros. Mas uma senhora falou, depois que ele desencarnou, ela falou, eu vou falar quem era o Ayrton Senna, o que ele fez por nós, pagava aqui, nossa, caridade. E olha aí, o grande corredor. Mas nós também, não é que nós vamos ser corredores também, vamos ser famosos. Não, não somos famosos. Mas nós podemos sim ser famosos de Deus. Pronto. Melhorou? Melhorou. Famoso de Deus nós podemos ser. Claro que isso é simbólico. Não há uma necessidade de ser famoso. Mas há uma necessidade de você começar a trabalhar em você, porque se você fizer a tua parte, os céus vão te ajudar. As coisas começam a melhorar, começa a ficar mais leve, você já não corre mais tanto com as coisas materiais, as coisas começam a se encaixar. E aí você diz, nossa, o que será que está acontecendo? Não, porque você está alterando psiquicamente alguma coisa na sua mente. Você está se enxergando, você está alterando para melhor alguma coisa de dentro de você. Aí sim, você começa a melhorar, porque você vem na casa espírita, recebe todos os fluidos que precisam do tratamento, volta para a sua casa depois do tratamento. Eu não preciso ir mais lá, porque eu já vi muito isso. Naquele centro não me aconteceu nada, eu vou no outro, e vai em vários. Mas não é o centro que é o problema. O problema é a pessoa que não absorve, que não entende, que não procura melhorar o seu ser. E todos nós precisamos procurar melhorar o nosso ser. Então eu brinco muito lá no nosso trabalho de falar isso. Como é que você está com o maridão? Como é que você está com a esposa? Como é que você está com os filhos? Já deu um beijo na sua mulher? Tem homens marmanja que a gente tem que ensinar a dar beijo. Vocês acreditam? Vai lá, beija a tua mulher hoje, dá um abraço, vai lá dar um beijo na tua mãe. O cara é tão endurecido que não consegue nem mudar. Nossa. Viu? Falar, eu ouvi falar que tem que beijar a mãe, que tem que... Nossa Senhora! O que é isso? É endurecimento. Não consegue soltar o teu amor, porque todos nós temos amor. Todos nós temos um Deus vivo dentro de nós. Nosso tempo acabou, gente. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Por favor, esteja à vontade. A ala da direita? A ala da esquerda? Não de cada vez? Não se importa. Ninguém quer fazer perguntinha? Então tá bom. Leve essa mensagem, meus queridos amigos. Leve essa mensagem para o teu coração. Amor, olha, fé, razão e amor. Quer dizer, oração. A oração com ação. A fé com ação. Precisamos ter ação. Sem ação não adianta. Não adianta a teoria. Teoria é maravilhoso. Fala a verdade, não é bonito? Nossa, como está a teoria ali? Mas só teoria, não adianta. Tem que praticar. Tá bom, queridos? Entrar lá no canal, vocês prometem que vai entrar? Eu quero ver, eu vou chegar lá, depois só tem um ou dois. Vai, não, turminha danada, econômica, não quer tacar o dedinho. Um beijo no coração, até o próximo. Agradecendo
que possamos agora, Senhor, em benefício dos Seus mandamentos, orar pelos nossos irmãos desamparados, orar pelas casas de repouso, orar por quem está no leito de hospital, vibrações de muito amor àquele que está em desalinho pelas ruas, vibrações de muito carinho e amor por aqueles que nos rodeiam e nos acompanham nessa trajetória espiritual. Obrigado, Senhor, por uma semana que passamos com muita alegria e que possamos ter uma próxima semana também alegre. Que os nossos irmãos em desalinho encontrem Jesus no seu coração e que possamos ser essa ponte onde o amor vai e vem. Que possamos ter muita alegria para passar para os outros. E que essa fé, embasada no amor, solidifique em nós, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos companheiros de luta, de trabalho, de perseverança, que possamos ser luzes para aqueles que ainda se encontram nas trevas. E agora, levando as nossas mãos a essas águas, agradecendo a presença da equipe de Bezerra de Menezes, que nos auxilie na fluidificação dessas águas, colocando em cada garrafinha, em cada copo de água, o benefício necessário para que cada um leve para o seu lar. Aquela gotinha que salva, aquela gotinha que alimenta e que nos direciona para o bem e para o bom e para a luz. Vamos agradecendo aos nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que estão em nossa residência, em vibrações de amor e sustentação para os nossos trabalhos na noite de hoje. E agradecido que somos, vamos aos céus pedir a Deus, nosso Pai, pela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos